Meus amados irmãos, boa noite, graça e paz. Nós vamos nos dedicar à oração para que possamos ter esse tempo maravilhoso. É um privilégio podermos assentar, aquietar o nosso coração e meditar na palavra do Senhor. Oremos. Deus bendito, nós queremos agradecer porque o Senhor tem sido muito bondoso para conosco. A tua boa mão jamais tem se apartado sobre as nossas vidas, temos sido conduzidos pelo Senhor, abundante graça o Senhor tem dispensado sobre nós. Bem sabemos que somos falhos, pecadores, e carecemos, ó Deus, da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão. Rogamos para que o sangue de Jesus, o nosso Senhor, possa nos purificar de todo pecado. Dai-nos, ó Deus, um coração ensinável. Nos dê, ó Deus, ouvidos atentos a ouvir a tua palavra. E que teu Santo Espírito possa nos conduzir à obediência a Cristo Jesus. Abençoa os meus irmãos nesse tempo de estudo, meditação da tua palavra. Ó Deus, que a tua bênção, a tua graça seja dispensada sobre todos nós. Oramos então confiantes e agradecidos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus amados, nós vamos caminhar mais um pouquinho na epístola de Paulo aos Romanos. Nós vamos, dessa feita, abrir as nossas Bíblias no capítulo de número 2. Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 2. Do versículo 1 ao versículo de número 16. Romanos, no capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 16. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezais a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu.
evangelho? Que Deus nos abençoe graciosamente nessa noite. Meus amados, nós já temos meditado nessa epístola, e nós temos visto que o capítulo de número 1 é um capítulo de muitas revelações. Nós temos a informação no versículo 16 e 17 dessa epístola, no capítulo 1, que nos fala que Deus está manifestando, Deus está revelando, né, o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Essa é a primeira maravilhosa revelação, notícia que nós temos aqui nessa epístola, de que Deus está salvando pecadores por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, todo aquele que crê. Nós aprendemos também que no versículo 28 do capítulo 1, aliás, versículo 18 ao versículo 22, nós temos uma outra revelação. Deus está revelando também a sua ira. Nós já temos aprendido que, para que eu possa entender a mensagem do Evangelho, eu preciso estar consciente do quanto o homem pecou, do quanto esse homem pecador que rejeitou Deus, suprimiu a revelação de Deus, está diante de um Deus que está prestes a julgá-lo, um Deus que está irado. Nós temos, por exemplo, uma outra revelação, quando o texto nos fala sobre a sentença de Deus, sobre esse pecador na qual ele está irado. No versículo 23 em diante, nós vemos que Deus entregou os homens ao seu próprio coração. Uma vez que nós temos o Evangelho sendo anunciado, que é o poder de Deus para a salvação, nós temos a informação de que o homem, por causa do seu coração pecaminoso, ele vai suprimir, ele vai rejeitar essa revelação de Deus, e em vez de cultuar, adorar a Deus, render graça ao Deus Criador, esse homem vai se dobrar, né, diante da criatura, diante daquilo que Deus criou, ou seja, um homem de coração já pratica a sua idolatria. Por causa disso, o Senhor vai entregar esses homens ao seu próprio coração. E nós já aprendemos no estudo passado o que esse homem está propenso a fazer? Todas as coisas ruins. Esse homem, então, em vez de caminhar em direção a Deus, ele que está segundo o curso do seu coração, segundo os desejos da sua carne, ele vai ser e vai praticar tudo aquilo que é reprovável. Então, não há nenhuma saída para esse homem a não ser se encontrar com Deus irado e ser sentenciado como culpado. O apóstolo Paulo poderia parar por aí, não é verdade? Mas, mais uma vez, no capítulo 2, nós vemos a ênfase que ele vai estar dando a respeito da culpabilidade do homem, para que esse homem se torne extremamente consciente dos seus pecados, o do quanto Deus está irado. E essa ira de Deus aqui é uma indignação. Deus não está somente irado, Deus está indignado com o pecador. E Paulo vai falar sobre isso aqui no capítulo 2. É claro que, de antemão, a gente sabe que Paulo vai falar muito sobre graça, muito sobre misericórdia, muito sobre o Evangelho, muito sobre a justiça de Cristo, o amor de Deus. O apóstolo Paulo vai falar tudo isso. Mas ele está, como se diz assim, criando uma base extremamente perfeita, que vai conduzir o seu ouvinte a entender a importância do Evangelho. E a gente precisa estar consciente dessas coisas. Olha só o que nós aprendemos aqui no capítulo de número 2. Se pudéssemos dizer em duas palavras o que diz o capítulo de número 12, o capítulo de número 2, esse capítulo nos fala sobre um padrão de Deus, que é um padrão santo, um Deus que é santo, e também nos fala sobre a indesculpabilidade do homem, ou seja, o homem não tem desculpa diante de Deus. O versículo 1 nos diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenam. Essa expressão aqui, indesculpável, é muito clara para nós. Quer dizer que o homem não tem como chegar diante de Deus e apresentar as suas
desculpas. Pense comigo. Quando a gente olha um julgamento comum nos nossos dias, muitas vezes a gente vê a sentença sendo proferida e em alguns momentos pode subir dúvidas ao nosso coração, não é verdade? No sentido assim, essa sentença aí não foi tão justa assim não. Eu acho que tem corrupção nesse negócio. Mas como que poderíamos acusar Deus diante do tribunal de Deus? Como poderíamos declarar que somos inocentes diante de um Deus que é justo? Por exemplo, nós bem sabemos que Deus é onipresente, não é isso? Significa que Ele está em todos os lugares, né? Sua presença enche o universo, né? É um Deus que está em todos os lugares. Ele é um Deus que é onisciente, conhece todas as coisas. Por isso que Davi vai dizer que ainda as palavras nem chegou aos lábios dele e o Senhor já conhecia todas as coisas. Porque o Senhor é onisciente. Esse Deus que nós servimos também é um Deus onipotente, tem todo o poder. E a Bíblia nos fala muito mais a respeito desse Deus. É um Deus que é santíssimo, não é isso? É um Deus que é fiel, é um Deus que julga com equidade, ou seja, julga com justiça. Agora, como poderíamos chegar convencidos diante desse Deus que somos inocentes? Que geralmente o homem tenta dar o seu jeitinho, né? Ele quer mostrar para Deus que ele não é tão culpado assim. Mas diante de um Deus como esse, um reto juiz, como que nós poderíamos dizer ou apresentar a ele as nossas desculpas? É por isso que a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai nos deixar consciente aqui no versículo 1 do capítulo 2 é o seguinte: portanto, és indesculpável. O homem é indesculpável aqui por tudo aquilo. Nós já vimos no versículo 18 do capítulo 1, o que esse homem vai fazer? Ele vai rejeitar a verdade de Deus. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, né, está claramente posto na criação. Mesmo diante dessa revelação de Deus, o homem vai rejeitar. Ele vai preferir a injustiça. E o apóstolo Paulo está falando isso desde o versículo 18. Como que esse homem está entregue ao seu próprio coração? O próprio Deus o entregou. Esse homem ele tem uma disposição mental agora reprovável para praticar tudo aquilo que é inconveniente. Diante disso, a conclusão que o apóstolo Paulo vai chegar aqui no versículo 1 é que o homem é indesculpável. Não tem como esse homem apresentar nenhuma desculpa. Mas uma outra coisa que nós precisamos destacar aqui no versículo 1, que diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem. O apóstolo Paulo não está falando a respeito de um homem específico. Nós precisamos compreender isso. Se a gente olhar o que o apóstolo Paulo está falando desde o iníciozinho do capítulo 1, ele está falando sobre dois tipos de pessoa. O judeu, linhagem de Abraão, não é isso? E ele está falando sobre o gentio, que é os demais povos. É isso que o apóstolo Paulo está tratando em todo momento aqui no capítulo 1 e no capítulo 2. Gentios e judeus. E quando ele fala aqui, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, ele não está falando a respeito dos gentios. O apóstolo Paulo está falando a respeito dos judeus. Mas por que os judeus, eles eram indesculpáveis? Olha só o que nos diz aqui, versículo 1. Quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenam. Ao judeu foi dado os oráculos de Deus. Foi dado a lei, não é isso? A lei foi dada a que povo? Ao povo judeu. Então, o povo ele tinha um conhecimento acerca da lei. De certa maneira, o que o apóstolo Paulo está declarando aqui no capítulo 2 é a hipocrisia do judeu. Porque ele se achava mais santo do que os outros. Eles
diziam o seguinte: olha, nós é que somos filhos de Abraão. Nós que somos discípulos de Moisés. Nós que somos os cumpridores da lei. De nós vêm os patriarcas, né? De nós vêm os profetas. Então, os judeus se arrogavam dessas coisas. Eram arrogantes em relação a isso. Entretanto, a gente precisa se lembrar que Jesus teve muitos embates com os fariseus, não é porque eles exigiam do povo que o povo precisava obedecer à lei de Deus. É porque eles exigiam isso do povo, mas eles mesmos não praticavam. É isso que Jesus vai combater no seu ministério em relação aos fariseus. Eles se diziam mais santos, né, que deles vinham a lei, vinham os profetas, eles eram os filhos de Abraão, mas eles não eram cumpridores da lei. Pelo contrário, Jesus disse que eles colocavam pesadas cargas sobre os outros que eles mesmos não levavam. Então, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é o seguinte: olha, o judeu é indesculpável. Ele é indesculpável por quê? Porque, de certa forma, ele é hipócrita. Ele está julgando os outros com critério, com o rigor da lei, mas ele mesmo não observa, não cumpre, não segue a lei. Então, está dizendo o seguinte: olha, você que é judeu, você também é indesculpável. Se nós olharmos do versículo 18, do capítulo 1 em diante, os gentios são culpados. Agora o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, o judeu também é culpado. O que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar aqui é o seguinte: todos os homens jamais terão desculpas diante de Deus. Todos são indesculpáveis, tanto judeus quanto gentios. No sentido aqui de todos os homens. O que está evidente aqui é a hipocrisia. E a gente pode fazer algumas aplicações sobre isso. Por exemplo, um pregador, ele precisa estar muito consciente disso, no sentido de avaliar, aferir, porque como que ele pode pregar a igreja, exigir da igreja, que a igreja precisa andar nos caminhos do Senhor, obedecer a Deus, obedecer o que o Senhor requer em sua palavra, quanto ele mesmo não faz. Isso é hipocrisia. Isso também pode ser aplicado de uma forma mais ampla a todo crente. A todo momento, alguns cristãos, alguns crentes, tentam julgar os ímpios, daquilo que eles não fazem. E alguns dizem: olha, eles são reprováveis nas suas ações, nas suas atitudes, mas a questão é, será que todo cristão que julga, ele anda coerentemente, corretamente, segundo a lei de Deus? Então, isso nos serve também para que a gente possa fazer uma autoavaliação. Será que não estamos incorrendo na hipocrisia? Exigir dos outros aquilo que nós mesmos não fazemos? Fica aqui uma excelente aplicação para nós. Aqui o versículo 2 nos diz assim: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. É aquilo que eu falei no início. Quando a gente pensa no nosso sistema de justiça, né, no nosso judiciário, a gente fica em dúvidas. Mas nós não podemos questionar o juízo de Deus. Porque o juízo de Deus, a forma de Deus executar esse juízo, é segundo o quê? A verdade. Porque é um Deus que é justo. É um Deus que não pode mentir. É o juízo de um Deus que é perfeito. Imagine como que seria se nós estivéssemos sentados no banco dos réus e o juiz que estivesse julgando ali fosse esse reto juiz. Esse juiz que é perfeito. Esse juiz que é santo. O juiz que te conhece
profundamente, melhor do que você mesmo, como que seria possível ludibriar esse juiz? É impossível. E outra coisa, num sistema onde muitos juízes são corrompidos, e nós bem sabemos disso, poderíamos supor que nosso Deus, o reto juiz, é um Deus que pode ser corrompido? Impossível. Por mais que a gente apresente as nossas desculpas, por mais que a gente tente ofertar alguma coisa no sentido de fazer com que esse Deus caminhe para a corrupção, seria impossível, porque o caráter desse Deus é um Deus perfeito. E o que poderíamos esperar desse Deus? Esse reto juiz, onipotente, onisciente, onipresente, fiel e justo. Que ele julgasse baseado na verdade. E a verdade aqui é quando a própria vida do homem é descortinada diante desse Deus. Olha, se a gente parar para pensar, ponderar sobre o que o apóstolo Paulo está nos falando aqui, o coração de qualquer um homem deveria estremecer em saber que ele vai se deparar com esse reto juiz. E nós vamos ver textos que vai nos dizer claramente que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Tanto gentil quanto judeu, quer seja crente ou não, quer seja um homem piedoso ou um homem ímpio, todos comparecerão diante do Senhor para serem julgados. Vamos caminhar mais um pouquinho? Olha só o versículo de número 3. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? O apóstolo Paulo, em certas palavras, está dizendo o seguinte: olha, não há escapatória. Nós aprendemos aqui que esse homem aqui é uma representação do povo judeu. E o que o povo judeu condenava? Se a gente olhar aqui, o versículo de número 28 do capítulo 1, vai falar o seguinte: e por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas, o quê? Inconvenientes. Versículo 29. Olha os gentios, a maneira deles viverem. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos ou inimigos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Esse aqui é apenas uma visão panorâmica de como vivia os gentios. Quando o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 3 do capítulo 2, tu, ó homem, que condena os que praticam essas coisas aí que nós lemos, mas vocês fazem a mesma coisa. Olha só. E é por isso que ele faz uma pergunta aqui, uma pergunta retórica, Pensas que te livrará do juízo de Deus? Ou seja, impossível. Então, diante de Deus, não vale a pena ser hipócrita. Não vale a pena você julgar a outros em coisas que você também pratica. Porque o homem será indesculpável. Até mesmo aquele que julga, mas pratica as mesmas coisas. Então, o apóstolo Paulo está conduzindo aqui a argumentação dele para que o homem possa chegar diante de Deus e é o seguinte: eu não posso me desculpar. Não tem como eu fazer isso. Eu sou indesculpável. Eu não tenho escapatória. Essa ideia aqui. Como que você vai se livrar do juízo de Deus? Na terra, quando o homem vai se deparar com o juiz, ele tenta arrumar todos os jeitos, para ele escapar daquilo que ele sabe que ele está errado. Ele contrata até mesmo um bom advogado,
que vai tentar persuadir, apresentando provas, mesmo que sejam provas falsas, para persuadir o juiz de não condenar. Ou, se condenar, dá uma penazinha leve, suave, né? Mais tranquila para a pessoa. Mas esse Deus reto juiz aqui, como se livrar do juízo dele? A questão aqui é que é impossível se livrar desse juízo. O versículo 4 nos diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Olha o que o apóstolo Paulo está falando para o judeu. Vocês estão desprezando a riqueza, no sentido que é algo grandioso, abundante. Vocês estão desprezando a bondade de Deus, a misericórdia, a paciência que Ele tem tido com vocês. Estão desprezando isso? Porque saber que esse Deus é bom, tolerante, longânimo, ou seja, paciente para conosco, não deve nos conduzir a uma vida imoral. Não deve essas coisas nos conduzir a viver uma vida no sentido reprovável, né? Uma vida pautada na imoralidade. Pelo contrário, irmãos, ao pensar sobre a misericórdia, o quanto Deus é bondoso, o quanto Deus é paciente para conosco, o apóstolo Paulo diz que essas coisas possíveis já deveriam nos conduzir ao quê? Ao arrependimento. Só que as pessoas estão invertendo as coisas. E quando eu falo as pessoas, estou falando de crentes. Quanto mais conhecimento eles têm acerca da bondade, da misericórdia, da graça de Deus, parece que eles descobriram uma licença para pecar à vontade. No sentido assim, já que Deus é bom, tolerante, paciente, então eu posso fazer e viver do jeito que eu quero, aprontar todas. Irmãos, mas o apóstolo Paulo está dizendo, como você vai se livrar do juízo de Deus? Saber que Deus é bom, misericordioso, paciente, isso deveria te conduzir ao arrependimento. Não é uma licença para pecar. O apóstolo Paulo vai falar isso um pouquinho mais à frente na sua epístola. Tendo conhecimento da graça e misericórdia de Deus, isso nos dá ocasião ou precisa nos conduzir a viver no pecado para que fique abundante a graça de Deus? Quanto mais eu peco, mais graça eu recebo? Não, irmãos. Isso deveria nos conduzir ao arrependimento. Algumas pessoas pensam que pelo fato de Deus ser bom, não é isso que as pessoas pensam? Deus é muito bom. Então, se Ele é muito bom, Ele jamais condenará. Certa feita eu falei aqui na igreja que a visão que as pessoas têm de Deus é como se Deus fosse o Papai Noel, né? Um velhinho muito bondoso, ao qual você pode aprontar à vontade, viver do jeito que você quer, fazer as suas maiores loucuras, e ele sempre vai passar o pano nos seus erros. Quando a palavra de Deus nos diz que a misericórdia de Deus não tem fim, preste bem atenção nisso. Quer dizer que a misericórdia de Deus é algo muito grande, é abrangente. Nem saber que a misericórdia de Deus não tem fim, não nos dá o direito de abusarmos desse Deus que é o reto juiz. Que há muitas ocasiões na Bíblia onde Deus deu um basta no seu próprio povo, não é verdade? Quando Deus enviou o quê? Disciplina para o seu povo, disciplina severa. Ué, mas Ele não é misericordioso? A gente precisa entender que há limites. A misericórdia de Deus não tem fim. Isso precisa nos conduzir a ficarmos maravilhados com esse Deus. Mas não vivemos de tal forma achando que jamais haverá punição para os pecados, para os erros. A gente precisa considerar essas coisas. O fato de Deus ser bom, Ele também é um Deus que se ira. É isso que está claro no versículo 18. Ele é um Deus que julga. Ele é um Deus ao qual o pecador não tem como se livrar do seu juízo. O texto nos ensina mais.
No versículo ainda, versículo de número 4, diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, mas, segundo a dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Olha só, o apóstolo Paulo está dizendo que esse homem, ele tem um coração impenitente. Um coração impenitente é um coração que não se arrepende. É uma pessoa obstinada, uma pessoa de coração duro, de dura serviço. Por mais que ele tenha conhecimento de que Deus tem sido bondoso, misericordioso, esse homem, ele é segundo a dureza do seu coração. Ele não se arrepende. Em contrapartida, o que ele está acumulando? O texto diz que ele acumula contra ele mesmo ira para o dia da ira. Essa palavra acumular, ela tem um sentido aqui contábil. Imagine o seguinte: cada dia você faz um investimento na sua conta. Ao passar de um tempo, você vai ver que aquele investimento foi o quê? Acumulativo, né? A sua conta aumentou ou diminuiu? Aumentou. O sentido aqui, irmãos, é que cada um será julgado em conformidade com o quê? Com as suas obras. Algumas pessoas, de uma forma muito errônea, pensam o seguinte: já que eu estou indo para o inferno mesmo, que eu sou pecador, então é que eu vou pecar mais e mais mesmo, já não tem saída para mim, escapatória. Isso que é o acumular a ira de Deus, não é? Se cada um vai ser julgado pelas suas obras, seja o que você pensou, seja aquilo que você praticou, você vai estar apenas engordando o saldo. E esse saldo aqui é ira sobre ira. Pensar numa ideia de um Deus irado já é difícil. Imagine aonde você é acumulando ira mais ira de Deus sobre você. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está ponderando aqui é muito sério. Deveria nos deixar em estado de alerta. Porque é para todos, gentios, judeus, em certo sentido, crentes e não crentes, piedosos e ímpios. E nos diz mais, fala sobre o dia da ira, né? Da revelação do justo juízo de Deus. Lembra que eu disse que o capítulo 1 é cheio de revelação? O capítulo 2 também nos fala da revelação. Deus agora está deixando claro, revelação no sentido que ele está demonstrando o quê? Que haverá um dia do justo juízo de Deus. E segundo o que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 3, como escapar desse justo juízo? É possível? Olha que ele está apresentando as argumentações para que depois ele possa falar sobre o evangelho. Mas olha só que coisa interessante que ele vai apresentar aqui do versículo 6 em diante. Nesse dia do justo juízo de Deus, versículo 6, que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Suas obras, né? Suas ações. A vida eterna aos que perseveram em fazer o bem e procuram glória, honra e incorruptibilidade. E do outro lado, mas a ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Vocês lembram que o apóstolo Paulo falou sobre isso no versículo 18, do capítulo 1? Os homens, eles rejeitam a verdade de Deus, né? E eles querem abraçar o quê? Aquilo que é injusto. De coração obstinado, eles desobedecem a Deus. Então, o apóstolo Paulo está mostrando aqui caminhos, né? Caminho de vida para aqueles que obedecem a Deus, eles têm a vida eterna, eles perseveram em fazer o bem, eles vivem de uma maneira honrosa, de certa forma, incorruptos, né? Do outro lado tem aqueles que vão caminhar em direção à ira, vão receber ira, e são facciosos, eles desobedecem à verdade, eles desobedecem a Deus, e eles obedecem o quê? Aquilo que é injusto.
Eles abandonam a verdade e eles abraçam a mentira. O versículo 9 continua ainda fazendo essa comparação. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro e também ao grego. No sentido, todos os que fazem o mal serão punidos. Olha o outro lado. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também o grego. Ou seja, há caminhos. O homem, se ele é conduzido a viver segundo a verdade, abraça a verdade de Deus, responde coerentemente a Deus, ele vai ser julgado segundo as suas obras. Ele vai ter o seu galardão. E aqui, olha só o que ele vai receber: vida eterna. Ele recebe honra. E essas são as bênçãos decorrentes de abraçar essa verdade, né, os mandamentos de Deus. Mas aqueles em contrapartida que abraçam a mentira, a injustiça, vão colher tribulação e angústia. A alma de qualquer homem que faz o mal, qualquer um, ao judeu primeiro e também o grego. Então, irmãos, não há como, diante do tribunal de Cristo, alguém arrumar um jeitinho. A gente tem um ditado que diz aqui, né, no nosso país, o jeitinho brasileiro de dar um jeitinho nas coisas. Mas diante desse Deus, esse reto juiz, não tem jeitinho. O versículo de número 11 deixa bem claro isso. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, ou seja, todos. O Deus que julga retamente, ele não pode fazer acepção de pessoas. No sentido que esse Deus justo, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele vai julgar retamente. O nosso juízo, muitas vezes, é equivocado. Igrejas erram no seu juízo, os tribunais erram, concílios erram no seu juízo. Nós erramos várias e várias vezes em termos de julgar, né, apresentar o juízo sobre os outros, quando nós mesmos estamos com o pé atolado nos pecados. Mas Deus não faz acepção de pessoas, porque Ele julga segundo a verdade. Portanto, o homem é indesculpável. Deus não faz acepção de pessoas. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é o seguinte: olha, no dia do julgamento, tanto judeus quanto gentios vão se deparar com esse Deus justo. Não há acepção de pessoas. Porque o judeu poderia bater no peito e dizer o seguinte: olha, nós somos filhos de Abraão, a nós foi dado a lei de Deus, os oráculos de Deus foi confiado a nós. Nós somos descendentes dos patriarcas. De nós vieram, né, a nossa linhagem foram os profetas, os sacerdotes, os grandes juízes. Mas Paulo está dizendo o seguinte: Deus não vai fazer acepção de pessoas. Vai julgar retamente, segundo a verdade, tanto judeus quanto gentios. Versículo de número 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque o simples ouvidor da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Olha só que coisa interessante. No capítulo 2, nós vamos encontrar várias vezes o apóstolo Paulo falando sobre lei, lei, lei. Agora pensa comigo. Os judeus tinham a lei? Sim ou não? Tinham. Eles tinham os 10 mandamentos, né? Fora os escritos proféticos, eles tinham a lei. Mas os gentios? Não. E é por isso que, para que eles possam ficar dentro dessa categoria de indesculpáveis, está dizendo aqui que aqueles que têm lei serão julgados em conformidade com a lei, e aqueles que não têm lei serão julgados também. Mas
Isso revela a justiça de Deus? Olha só o quanto Deus é justo. Versículo de número 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. O praticar a lei aqui é uma resposta em termos de obras. Tem um texto que está lá na Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 22 a 25. Tiago vai falar sobre isso, né? Que a fé sem obras, ela é morta. Ele vai falar um pouquinho sobre a questão que o homem ele tem que ser praticante da lei. Ele não pode ser somente ouvinte. Se ele for somente ouvinte, ele é negligente. Ele precisa ser um operoso praticante. Ele precisa ouvir e responder, ouvir e praticar. Porque o homem que ouve a lei, né, ouve o ensinamento de Deus, mas não pratica, Tiago vai dizer lá no capítulo 1, que ele é como um homem que olha o seu reflexo no espelho. O espelho naquela época não é o espelho que nós temos hoje, né, que transmite uma imagem nítida. Era um metal polido, né, um bronze polido. Então a pessoa olhava e via aquilo embaçado, daqui a pouco ele nem se lembrava mais do que havia visto. E é isso que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Não é simplesmente você ser um ouvidor da lei. Você tem que praticar a lei. Você tem que viver segundo a lei. Então, o judeu tinha a lei, e ele seria julgado segundo a lei. Mas o gentio que não tinha lei, o texto diz que eles também seriam julgados. De que maneira? Olha o versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, ou seja, algo que é natural dele, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. O apóstolo Paulo está deixando claro aqui que até mesmo alguém que não era judeu, não tinha conhecimento da lei mosaica, ele conseguia, em algum aspecto, responder à lei. Como pode uma pessoa que nunca ouviu os 10 mandamentos, nunca leu um trecho da Escritura, fazer coisas justas que a Bíblia ordena fazer? O apóstolo Paulo está dizendo que é possível porque um tipo de lei, uma lei de Deus, foi gravada no coração do homem. Isso é natural. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: olha, não há um ser humano ao qual a lei não foi imprimida no seu coração, não foi impressa, não foi gravada. É por isso que você vai ver uma pessoa que é ímpia e muitas vezes realiza coisas coerentes, coisas boas, porque há uma lei gravada no seu coração. Até mesmo alguém que não tem conhecimento da lei de Deus, nunca ouviu uma pregação, ele sabe que quando ele comete um assassinato, ele fez algo ruim. Um marido que não conhece a lei de Deus, não conhece a palavra de Deus, ele é ímpio. Quando ele agride sua esposa, ele sabe que fez algo ruim. Por quê, irmãos? Porque é uma lei que foi gravada no coração dele. É algo que Deus gravou no coração do homem. Essa lei que está gravada no coração do homem não é suficiente para salvá-lo. No sentido assim, como que essa lei que está gravada no meu coração vai me conduzir ao arrependimento de pecados, vai me conduzir a buscar Cristo como um Salvador? Ela não é suficiente para isso, mas ela é suficiente para condenar o homem. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque o gentio poderia chegar diante do tribunal de Deus e dizer o seguinte: olha, Deus, eu não conheço sua lei, nunca ouvi os mandamentos, nunca li nada sobre Moisés, nem mesmo dos profetas. Mas aí o grande juiz vai dizer: olha, eu imprimi uma lei no seu coração, ela está gravada aí, então você também é indesculpável. Estão entendendo a seriedade disso?
Não tem como fugir diante desse Deus. Olha só o que nos diz aqui o versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. O que essa lei faz? Testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos. Essa lei muitas vezes acusa, os defende. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens. Você lembra que Jesus disse que não há nada que esteja oculto que não há de ser revelado? Não há nada que esteja na escuridão que não venha a ser colocado às claras? Mesmo Jesus que veio nesse mundo, se encarnou, viveu entre os homens, né, que foi crucificado, que morreu, foi sepultado, que ressurgiu. Esse mesmo Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo que, por vontade de Deus, o Pai, esse Jesus é ele que há de julgar os segredos do homem, em conformidade com a lei que é o Evangelho agora. Um Evangelho que é gracioso? Sim, mas um Evangelho que deixa claro que Deus é justo. E o texto está dizendo claramente que haverá um dia de julgamento, um dia onde os segredos do coração há de ser revelado. Nossos pensamentos nos acusarão ou nos desculparão no dia em que os segredos do nosso coração for revelado. Deus julgará todos os segredos do nosso coração por meio de Cristo. O apóstolo Paulo agora apresentou a sua base, ele vai falar mais sobre isso no capítulo de número 3, do versículo de número 17 em diante, ele vai falar muito sobre isso, e ele está deixando bem claro que o homem é indesculpável. Tanto os judeus quanto os gentios estão reprovados. É impossível o homem passar ileso desse julgamento. Um julgamento onde esse Cristo deixa claro os segredos do nosso coração. Isso é para nos deixar consciente a respeito do reto juiz. O homem é indesculpável. Não tem como fugir. Já de antemão, talvez você saia daqui pensando assim, se a gente parasse por aqui, né? O homem está perdido. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar muito sobre a justiça de Cristo. A justiça que Cristo conquistou. A justiça que Deus oferece graciosamente ao pecador. Sem essa justiça, é impossível o homem escapar. Certamente esse homem estará condenado. A nossa justiça sempre será insuficiente. Com essas palavras, o apóstolo Paulo está deixando bem claro. Judeus e gentios, todos são culpáveis diante de Deus. Todos, sem exceção. Deus não faz acepção de pessoas. E que possamos, irmãos, continuar aprendendo mais nessa epístola a respeito do que é o Evangelho. Nós temos visto o quanto o homem é condenável diante de Deus. E Deus há de julgar cada um segundo as suas obras e o retribuirá. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Nós vamos orar, mas não perca o próximo estudo. Nós estaremos meditando do versículo 17 ao versículo de número 24, nosso próximo estudo da nossa próxima quarta-feira. Com certeza, tudo isso vai nos conduzir a entender o que é o Evangelho. O que é essa justiça de Deus que foi dado graciosamente a nós em Cristo Jesus, colocada na nossa conta. Tudo isso vai nos fazer ficarmos maravilhados com a bondade, a misericórdia e a graça do nosso Deus. Amém? Nós vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo de estudo,
Obrigado, meus irmãos que aqui estão, os que estão em casa também e participaram desse estudo. Abraço fraternais e a nossa gratidão a todos os nossos irmãos. Lembrando que na próxima sexta-feira nós não teremos a reunião de oração pelo Zoom, será transmitido o culto, né, de ações de graças, um trabalho realizado pelo Presbitério Litoral Sul, onde nós vamos render graça ao Senhor, né, em razão da morte e a ressurreição de Cristo. Próximo domingo, às 9 horas, nós temos culto e ações de graça, nós teremos celebração da ceia do Senhor, vamos meditar sobre também ressurreição, morte e ressurreição de Cristo. E no domingo à noite, nós teremos celebração da ceia do Senhor e culto de louvor e adoração. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo de estudo, onde podemos nos quedar aos teus pés e ouvir a tua voz. Nós somos gratos, ó Deus, que sabemos que a justiça de Cristo foi colocada em nossa conta. Não há em nós nenhum merecimento. O Senhor encheu o nosso coração de fé, ó Deus, para que possamos estender a mão e clamar por misericórdia. Ó Deus, que possamos a cada dia responder essa bênção tão maravilhosa, sermos gratos e vivermos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e pregarmos esse Evangelho da salvação, esse Evangelho que é poder do Senhor. Rogo, ó Deus, que a tua misericórdia seja sobre nós, nos dê uma noite de paz e descanso. Guarde a vida dos seus servos, os proteja, os livre de todo o mal. Que aqueles, ó Deus, que estão abatidos por conta dos seus problemas, enfermidades, suas lutas, sejam elas físicas, espirituais, emocionais, que encontrem, ó Deus, descanso no Senhor. Que o Senhor seja gracioso e que o Senhor abençoe o teu povo. Acolha, ó Deus, a nossa oração e a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Os queridos, noite abençoada para todos vocês. Abraços fraternais aos meus irmãos. Amém.